princípio da boa-fé. Quando se fala no princípio da boa-fé, gente, a gente pensa muito nessa palavra aqui, ó. O que é um homem probo? Nossa, mas o Juliano é um homem probo. É elogio ou xingamento? É um elogio ou um xingamento? O senhor ou a senhora, o senhor é um homem probo. O perigo de tomar um tapa no pé do ouvido, né? Porque a pessoa não sabe o que é. E aí, o senhor é um homem probo, viu, Cleiton? Não sei. Ah, não sei se eu sou, não. Ele já achou ruim. O que é um homem probo? Probo. Todo mundo já ouviu falar num negócio assim, ó. Presta atenção. Ah, o prefeito da cidade, sei lá das quantas, está sendo condenado por improbidade administrativa. Já ouviu falar essa palavra? Improbidade? Nunca ouviu essa expressão? Improbidade, não? Probo é honesto. Se ele está sendo condenado por improbidade, desonestidade. Então tem um homem probo e tem um homem improbo. Honesto e desonesto. O homem probo é o correto, é o honesto, é o transparente, é o que tem lisura, é o que é, né, cumpre os prazos, paga as contas em dia, é cumpridor das suas obrigações e tudo mais. Quando a gente fala assim, ó, no Código de Defesa do Consumidor, precisa existir o princípio da boa-fé objetiva. O que é o princípio da boa-fé objetiva? O que é que se espera numa relação de consumo, pessoal? O que é que se espera numa relação de consumo? Boa-fé. E quando se fala em boa-fé, o que é que você espera da outra pessoa? Que ela não te engane, que ela cumpra os prazos, que ela pague o que ela combinou, que ela te entregue o que ela te prometeu, que ela te dê a garantia prometida, que ela seja honesta, correta, transparente, que ela não omita informações, que ela te fale a verdade, que ela te oriente, não é isso? É o que se espera. É o que sempre acontece? Né? Tem gente aí que leva tombo, né? Leva golpe, o sujeito vende o carro fundido pro outro, engana, põe peça e fala que é de primeira e não é nada, engana, fala que é uma coisa e é outra, propaganda enganosa. Mas o que é que se espera numa relação de consumo? Que seja de boa fé, certo? Boa fé objetiva. Quando se fala em boa fé objetiva, gente, é honestidade, lisura, transparência, ser correto, cumprir as obrigações. É isso que se espera numa relação de consumo. Olha lá, dever de informar, dever de cooperação, dever de lealdade, dever de transparência. É o que a gente quer. Por isso que hoje a gente fica tão arisco quando vai comprar alguma coisa, não é? Não fica desconfiado? Porque a gente mora num país que já tem a famosa ideia de malandragem, de lesar o outro, o jeitinho brasileiro, né? Usando uma expressão vulgar aqui agora, peço licença, né? Fazer a sacanagem com o coitado do consumidor e prejudicá-lo, né? Então, o princípio da boa-fé objetiva é exatamente o contrário, que tem essa transparência, essa lisura. Quando eu falo lisura, todo mundo me entende? Fulano agiu com lisura. Foi correto, foi honesto, foi transparente, foi verdadeiro, não mentiu, não falseou. Certo, gente? Agir com lisura. Tá? O CDC autoriza a revisão contratual e estabelece nulidade absoluta de cláusulas abusivas. O que é isso? Eu posso pegar o contrato que eu assinei. E a hora que eu fui, depois de um tempo que eu comprei a casa financiada, comprei o terreno financiado, o carro, eu percebi que tem uma cláusula lá que é abusiva, que é maldosa. Mas eu assinei e eu não percebi isso na hora. Eu posso contratar um advogado e discutir essa cláusula na justiça? Claro que eu posso. Isso chama revisão contratual. Quem é que vai rever essa cláusula? O juiz. O juiz é que vai dizer se essa cláusula valerá ou não valerá, se essa cláusula pode ser retirada do contrato ou deve ser mantida no contrato. Isso é o princípio da revisão contratual, onde as partes levarão o contrato à justiça e o judiciário vai analisar se aquilo está certo ou se está errado, se é abusivo ou não, se é leonino ou não. O que é um contrato leonino? Leonino, de leão. Não. O que é um contrato leonino? Leonino. Agora, quando você quer ficar mais chique, você colocar na petição assim, o juiz fala, esse cara é chique. Aí você coloca assim, ó. O que é um contrato Aí é chique.
Isso aí é o dia que você for lá no tribunal, tiver na mesa lá, o desembargador. Excelências, trata-se de uma relação draconiana. Ó, que chique. Fica chique, não fica chique? Fica bonito? É bonito de falar, não é? Mas o que que é? Não adianta falar que é bonito e não saber o que é, não. Ele fala uma palavra bonita, achando que é uma coisa boa, e fala uma rata danada lá. Abusivo. Então, o contrato leonino ou contrato draconiano é aquele contrato abusivo, que só tem vantagem para uma parte, prejudica a outra, é maldoso, que é realmente destruir a outra parte, só puxa para um lado. Isso é um contrato abusivo, um contrato leonino, é um contrato draconiano. Isso se aplica à venda casada? Os contratos de empréstimo? Aplica a venda casada, aplica para várias outras coisas. Se o contrato é abusivo, ele é draconiano. Ele é leonino. Quando eu falo em RC, responsabilidade civil. Responsabilidade civil é diferente da responsabilidade penal. Responsabilidade penal é o quê? Cadeia. Fulano cometeu um crime e ele tem uma responsabilidade criminal, penal. Ele vai ter a liberdade dele suprimida, certo? Agora, quando eu falo em responsabilidade civil, eu estou querendo dizer o quê? Fala, Elisa. Qual é a parte do corpo que mais dói? Qual é a parte do corpo que mais dói? Então, se alguém bate no meu carro, estraga o meu carro todinho, e eu sou taxista, ou eu sou Uber, eu sou aplicativo, o meu carro vai ficar em 20 mil reais para arrumar. Só que ele vai ficar 2 meses parado, eu vou deixar de ganhar, não vou? Porque eu não vou ter o meu trabalho como Uber, aplicativo, vou gastar 20 mil para arrumar o carro, e eu vou entrar na justiça contra esse cara, eu estou entrando com uma ação de indenização contra ele, certo? Eu estou pedindo a ele a responsabilidade civil ou a responsabilidade criminal dele? Civil. Então, quando eu falo em RC, responsabilidade civil, nós estamos falando de indenizações, certo? Money, cash, plata, certo? Certo? Responsabilidade civil, nós estamos falando de indenização, certo? Então tá. Não respira. Olha para mim. Tem 2 tipos de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil objetiva e nós temos a responsabilidade civil subjetiva. Tá? 2 tipos de responsabilidade civil, objetiva e subjetiva. Eu vou explicar quando que acontece a responsabilidade objetiva. E vocês vão entender. Então, vamos lá. A responsabilidade objetiva, ela acontece em 4 situações. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Vamos imaginar que eu estou passando... Vamos imaginar que esse aqui é o prédio da prefeitura. É o prédio da prefeitura, está lá na rua e tem um sozezinho aqui embaixo. O prédio tem 10 andares. Cai uma coisa lá de cima e acerta a cabeça desse cara aqui. Então o prédio tem 10 andares. Vamos imaginar que tinha alguém aqui arrumando o telhado, fazendo um reparo lá. E derrubaram uma ferramenta, um martelo, um tijolo, um pedaço de tábua, e caiu na cabeça do Sozé lá embaixo. Lembra disso, Jona? É a explicação que eu fiz na tua sala, vou fazer aqui de novo. Beleza. Acertou a cabeça do João. O João pode entrar na justiça contra a prefeitura? O João sofreu um dano, teve um traumatismo craniano, foi para o hospital, teve que fazer cirurgia, quase que ele morreu. Agora, graças a Deus, ele está bem, mas teve um trauma de crânio, gastou uma grana lá no hospital. Muito bem. Ele pode entrar na justiça contra a prefeitura? Pode. Contra a prefeitura não, tá, gente? Contra o município, tá? Porque prefeitura é a parede, o chão. Prefeitura é o prédio. Contra o município, certo? Aí o João, ele entrou na justiça contra o município, né? Município de Varginha, pedindo 100 mil reais de indenização. É RC? É responsabilidade civil ou responsabilidade penal? Civil. O que ele quer da prefeitura? Money. A responsabilidade da prefeitura é objetiva ou é subjetiva? Não sei, Juliano, você não explicou ainda. Vamos entender? A RC objetiva, ela acontece em algumas situações. Vamos lá, nas 4. Primeiro, quando há relação de consumo. Então vamos colocar entre parênteses CDC. Todas as vezes que nós estivermos falando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor
ela é objetiva. Calma que eu ainda não falei o que é objetivo, só estou falando quais são. Nesse caso aqui, da prefeitura, do prédio, é uma relação de consumo? Caiu um tijolo lá na cabeça do João lá na rua. O prédio ainda é relação de consumo? Ninguém comprou uma martelada. Tem relação, ninguém fornece martelada. Quer dizer, até fornece, né? Mas nesse caso não. Não é relação de consumo. Então, a RC objetiva acontece em relações de consumo, em atividades geradoras de riscos. Gente, subir em cima de um touro lá em Barretos é uma atividade geradora de risco? Mergulhar na Petrobras para pulsar nos canos de energia, não sei o que, lá embaixo, lá no fundo do mar, é uma atividade geradora de risco? Mexer com explosivo é uma atividade geradora de risco? Mexer com inflamáveis é uma atividade... Pular de paraquedas é uma atividade geradora de risco? Sim. Então, todas as vezes que nós estivermos lidando com atividades geradoras de risco, a responsabilidade da pessoa que organiza essa atividade é objetiva. Então, por exemplo, eu tenho uma escola de paraquedismo. Eu ensino a turma a pular de paraquedas. Aí um aluno meu outro dia foi pular, o paraquedas empaçocou, não abriu e esborrachou lá. É uma atividade geradora de risco? Eu organizo um show de rodeio lá em Barretos. Eu sou a empresa que organiza show. Se sair uma briga no meio daquela multidão lá, morre um tanto. A minha responsabilidade é uma atividade geradora de risco? Sim. Eu trabalho explodindo montanha para tirar pedra brita lá para fazer construção civil. Pedra brita. Explode lá a montanha lá, eu trabalho com explosivos. A minha atividade é geradora de risco? Sim. É. Então vamos lá. Responsabilidade objetiva acontece quando tem relação de consumo, quando tem atividade de risco, certo? Atos da administração pública. O caminhão que coleta o lixo na casa da gente 3 vezes por semana perdeu o freio no morro na cidade, Varginha cheio de morro. O caminhão da prefeitura perdeu o freio, desceu, despinguelou e passou em cima de uma pessoa e matou. A família agora quer entrar na justiça contra a prefeitura. É um ato da administração pública? Administração pública. Coleta de lixo. Aqui, ó, bem aqui, tem avenida. Ali na frente não tem aquela ponte ali que tem um pardal de 60 por hora? Bem aqui na contorno aqui, não tem ali? 60 por hora? Não sei quem vai lembrar disso. Tem uns 15 anos isso ou mais. O carro da polícia, que estava transportando 2 presos, capotou ali, ó, aquaplanou. Sabe aquele compartimento traseiro que carrega os presos? Estava transportando o preso de um local para o outro. O carro aquaplanou aqui, ó. Você lembra disso? Você sabe disso, Matheus? Você sabe disso? O carro aquaplanou. Os 2 presos morreram na hora. Era uma Fiat Adventure da polícia. O carro aquaplanou, perdeu o contato com o solo, o carro aquaplanou. O agente da polícia, tipo da SWAP, não sei se era SWAP, ele não morreu, mas ele ficou mal no hospital. Agora os 2, você imagina lá no compartimento, você rolando aquele compartimento, sem cinto. Os 2 morreram. É uma atividade de administração pública? É um carro do governo, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vocês estão entendendo, gente? Atos da administração pública? Ou, por último, quando alguma lei falar. Então vamos lá. Responsabilidade objetiva, ela acontece em quais situações? Alô, povo, olha para mim. Quando que ela acontece? 4 situações. Então vamos lá. O menino estava jogando bola na rua. A bola correu na rua. O menino correu atrás. Vinha um carro. O carro atropelou o moleque. Agora a família... O menino machucou, foi pro hospital e tal. Agora a família do menininho quer processar o motorista que atropelou o garoto, certo? Vamos analisar? Lá no meu escritório, quando a pessoa senta e começa a me contar, eu tô só simulando, tá? A pessoa senta, aí a pessoa vai me contar o caso. Pois não, sabe o que é, doutor? É que o meu menino tava na rua, parará, e... Uso meu. É que o meu menino tava na rua e... Esqueci. Eu já fiz tanto também. Ah, perdão, eu esqueci. Ih, gente, agora não é hora de atualizar nada, não. Discordar. Não quero atualizar nada, não. E o menino estava lá na rua, doutor, e eu quero processar o motorista, que o motorista estava correndo demais, aquela coisa toda, e eu quero atropelar. A hora que a pessoa, que o cliente está me contando o caso, eu já abro o meu arquivo mental e já começo a procurar as fichinhas. Aí a pessoa está me contando, não, porque eu quero pedir indenização, tal, porque atropelou. E eu já estou pensando, sabe a hora que a pessoa está me contando? Já abre, sabe aquele do gibi, quando abre a bolinha assim, a nuvenzinha? Já abre na minha cabeça.
eu já estou pensando assim, responsabilidade objetiva. Responsabilidade de risco, CDC, atividade geradora de risco. A pessoa está me falando, eu já estou processando. Vamos lá. Atropelou o menino. Quer pedir indenização para o motorista. Se é indenização, nós estamos falando de responsabilidade civil, certo? Você está pedindo a prisão dele ou você está pedindo indenização para ele? Vamos lá. A responsabilidade civil do motorista é relação de consumo? Não. Ninguém comprou um atropelamento. É uma atividade geradora de risco? Não. É um ato da administração pública? Não é um carro da prefeitura, não é um carro do governo, não é um carro do estado, é um carro particular do João. Há alguma lei de trânsito, alguma coisa que fala que atropelar alguém é responsabilidade objetiva? Se o caso não enquadra nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui, a responsabilidade civil do motorista é? Então, cadê o pincel? Tá aqui. Então nós vamos por eliminatória. A responsabilidade civil objetiva, você vai por eliminatória. Se o caso que você está analisando não enquadra aqui, aí nós vamos para a responsabilidade civil subjetiva. Até aqui fui claro? Juliano, você falou, mas até agora não explicou a diferença de uma para outra. Vamos lá. A objetiva e a subjetiva. O objetivo sai meio esquisito assim, gente, porque tem hora que a caneta desliza esquisito aqui. Vamos lá. A objetiva não precisa provar nem dolo e nem culpa. A subjetiva precisa provar dolo ou culpa. Calma que eu vou explicar isso. Calma, não apavora não. Comprei o carro. Saí da loja com o carro, o freio não funcionou. Bati o carro porque o freio não funcionou. Vou entrar na justiça agora contra o fabricante. Responsabilidade civil da fabricante. Comprei lá um Toyota. Um Toyota. Vou entrar na justiça contra a Toyota. Qual que é a responsabilidade civil da Toyota? É objetivo ou subjetivo? Vamos analisar? É relação de consumo? Pô, é relação de consumo? É, acabou. Já está na objetiva. Significa dizer que se o seu caso é de responsabilidade objetiva, você não precisa provar nem dolo e nem culpa. Eu não preciso provar que o fabricante esqueceu de apertar o botão, esqueceu de apertar o parafuso, que ele esqueceu de pôr que ele esqueceu de pôr uma pecinha diferente. Eu não preciso provar, gente, que o fabricante do carro, que ele foi imperito, se ele foi imprudente, se ele foi negligente ou se ele queria causar o dano. Eu não preciso fazer essa prova. Eu não preciso fazer essa prova. Então vamos lá. Vamos de novo. Quais são os casos da responsabilidade objetiva? Da RO? Relação de consumo, atividades geradoras de riscos, atos da administração pública ou quando alguma lei falar. RO, responsabilidade objetiva. Se o seu caso enquadrar numa dessas aqui, você precisa provar que o fornecedor teve culpa? Precisa provar? Não. Eu preciso provar que a pessoa foi imperita, negligente, imprudente ou que ela agiu com dolo? O que é agir com dolo? Fulano agiu com dolo. Não é dolo não, tá? Não é dolo não, é dolo. Fulano agiu com dolo. O que é o dolo? Intenção de produzir o resultado. Ela queria aquilo, tá? Eu preciso provar, gente? Então vamos lá. Quando caiu o martelo na cabeça do João, caiu lá de cima do prédio da prefeitura, 10 andares, despencou o martelo e acertou a cabeça do João lá embaixo, vamos lá. O João me foi lá no meu escritório e quer me contratar. Ô, Juliano, sofri uma cirurgia recente na cabeça, que eu tive um trauma de crânio. Rapaz, você acredita que eu tava passando ali na avenida, na rua aqui em Varginha? Caiu um martelo lá de cima do prédio da prefeitura, acertou na minha cabeça, quase morri, fiquei no hospital, parará. Quero entrar na justiça contra o município de Varginha. Podemos? Podemos. Vamos lá. É relação de consumo? Não.
É uma atividade geradora de risco? Não. É um ato da administração pública? É. Qual que é a responsabilidade do município? Qual que é a responsabilidade do município? Responsabilidade civil? Objetiva. Eu preciso provar que o Sozé, que estava arrumando o telhado lá em cima, que ele escorregou, que ele deixou cair, que ele teve a intenção de derrubar. Eu preciso provar que ele foi imperito, que ele foi negligente, que ele foi... Eu preciso fazer essa prova? Não me interessa. A responsabilidade do município já é objetiva. O carro da polícia que capotou aqui há alguns anos, esse é fato verdadeiro mesmo, que capotou há alguns anos e matou os 2 presos que estavam lá no compartimento traseiro. As famílias certamente entraram na justiça contra o Estado de Minas Gerais. Precisa provar que o motorista dormiu no volante, que tinha óleo na pista, que o motorista foi descuidado, ou que o motorista teve uma queda de pressão. Precisa provar isso? Não interessa. Não interessa. Por que não interessa? Porque é um caso de responsabilidade. Responsabilidade objetiva, gente. Eita, gasguei, não sei porquê. Agora, aquele menino que foi atropelado, o carro atropelou o menino que estava jogando bola na rua. É relação de consumo? É uma atividade geradora de risco? É um ato da administração pública? Tem alguma lei que fala? Não. Nesse caso, a responsabilidade do motorista é subjetiva. Para eu condenar o motorista que atropelou o menino, o que eu vou ter que provar? Dolo ou culpa. Que ele foi imperito, que ele foi imprudente, que ele foi negligente ou que ele tinha a intenção de atropelar o menino. Como assim intenção? Ele esperou o menino sair, ligou o carro, botou primeiro, acelerou, falou, vou matar. O menino correu. Isso é intenção. Né? Assim, bem Netflix. Tá? Karma. Já sei o que é que você está pensando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá clara? Estão claras as situações que são de RO? RO, responsabilidade objetiva. Sim. Vamos repetir? CDC, risco, ato da administração pública ou quando alguma lei específica falar. Se o seu caso enquadrar nessas aqui, a responsabilidade do causador do dano é objetiva. Você precisa provar que ele cometeu algum erro? Foi imperito? Foi imprudente? Foi negligente? Ou agiu com dolo? Não. Minha filha de 15 anos... Eu não tenho filha de 15 anos, não. Só tenho um filho de 10. A minha filha de 15 anos ia ter a festinha dela de debutante de 15 anos. Contratei um buffet para fazer a festa. Toda comida, salgados, doces, bebida, tudo mais. As pessoas que comeram tiveram intoxicação. Tinha lá salmonela na comida. As pessoas tiveram diarreia, vômito. Foi um problema horroroso. Agora eu quero entrar na justiça contra o buffet, certo? Qual que é a responsabilidade civil do buffet? É relação de consumo? Sim. É objetivo. Eu não preciso provar que a dona Maria que cozinhou e que fez a maionese, que ela estava com a mão suja. Eu não preciso provar que os alimentos estavam vencidos. Eu não preciso provar que alguém esqueceu a vasilha aberta fora da geladeira e contaminou. Eu não preciso provar nada disso, porque a responsabilidade é objetiva. Quando a responsabilidade é objetiva, eu não preciso provar nem dolo nem culpa. Certo, gente? Agora, tá clara a diferença de RO e RS? Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Objetiva, eu não preciso provar dolo e culpa. É mais fácil, né, gente? Se você quer condenar aquela pessoa, é mais fácil, porque você não precisa fazer essa prova, né? Você não tem esse trabalho de fazer essa prova. Então, quando eu pego um caso de responsabilidade, que eu sei que eu não vou ter que fazer a prova, é mais fácil. Porque no direito, gente, não ganha quem é o melhor advogado, ganha quem tem a melhor prova. Porque às vezes o advogado é muito bom, mas ele não tem prova. E às vezes o outro advogado é mais ou menos, mas ele tem muita prova.